instruindo uma multidão que estava o acompanhando naquele momento. E Jesus, ele traz uma palavra de posicionamento, trazendo a compreensão àqueles seus ouvintes, que a misericórdia, ela pode se renovar na nossa vida. A misericórdia, ela pode ser, irmãos, um ato de segunda chance para a vida de cada um de nós, quando nós, irmãos, muitas vezes estamos em prática de um comportamento ou de uma atitude que muitas vezes desagrada ao Senhor. Dentro desse texto, nós vamos observar, principalmente no capítulo de número 9, que Jesus, ele veio tratando alguns tipos de assunto, preocupação daqueles seus ouvintes e principalmente daqueles seus 12 companheiros, que futuramente seriam seus apóstolos, era, irmãos, gerar uma super proteção e um amparo pela mensagem que Cristo estava gerando na vida deles. Por isso eles se preocupavam de quem é que seria o maior no reino, quem é que ia ser aquele que sentaria do ladinho de Jesus lá na mesa quando estivessem no céu. Jesus, ele ali desconstrói já esse pensamento, dizendo que se fosse para eles ser o maior, eles tinham que pensar em servir, ser o menor aqui na terra. Ainda não bastasse, tentaram gerar uma proteção em Jesus, porque encontraram um homem que estava repreendendo demônios, expulsando demônios em nome de Jesus, e ali eles tentaram parar aquele homem, porque não era alguém que andava ali acompanhando a multidão que seguia Jesus, e Jesus disse: não faça isso, porque aquele que não é contra nós, ele é por nós. Não faça isso, porque ninguém vai gerar uma cura, ninguém vai libertar alguém em nome de Jesus, se não for para glorificar o seu nome. E Jesus ali foi corrigindo, tirando algumas arestas dos pensamentos daqueles homens acerca do que era ser um discípulo, acerca do que era ser alguém que fosse pautar a sua vida na mensagem que Cristo estava trazendo. E entramos no texto agora, Jesus, ele dizendo, e começando, eu quero que você deixe sua Bíblia aberta nesse texto, começando a falar sobre, irmãos, ali a questão da indução, daquele irmão que tem passado por um problema de muitas vezes influenciar alguém, mas também de alguém ser influenciado por outro alguém. Jesus, ele situa a nossa vida, que toda a influência que nós geramos na vida de alguém, ela vai ter uma consequência. E todo cristão, ele é convidado a influenciar. Todo cristão, ele é chamado na sua vida a trazer, irmãos, para a vida de alguém uma orientação, uma direção. E Jesus, ele trata pontualmente de situações dentro desse texto que vai nos chamar muita atenção aqui nessa noite. Mas eu queria dar um tema para esta mensagem. É melhor, irmãos, diga comigo, é melhor entrarmos dilacerados no céu do que perfeito no inferno. É melhor a gente entrar, irmãos, dilacerado ou mutilado no céu do que entrarmos perfeito no inferno. Jesus, ele começa esse texto falando para nós acerca e deixando bem claro de como nós devemos lidar em relacionamentos com pessoas que vão estar sob o nosso governo, no nosso caminho, na nossa história, e como a gente vai lidar com essas pessoas. Isso vai trazer um reflexo na nossa vida, vai trazer uma consequência na nossa vida. E Jesus, ele diz que toda influência, ela tem um peso, ela tem um resultado. E também traz dentro desse texto uma justificação para todo aquele que é influenciado inocentemente e é levado a viver um erro, ou viver, irmãos, uma consequência ruim na sua vida, por conta de não ter um profundo conhecimento, uma profunda sabedoria sobre uma situação, e alguém chega e dá uma orientação errada. Essa pessoa, porventura, se ela vir a pecar, se ela vir a errar, o Senhor nos diz na sua palavra que ela terá um pecado, irmãos, ela terá uma consequência bem menor do que aquele que o induziu ao erro. Então todos nós temos, irmãos, que ter um cuidado na nossa vida de como nós estamos
influenciando? Como nós estamos orientando quem estão aos nossos lados? Aqui ele entra no texto dizendo sobre e classificando a categoria dos pequeninos. Ele diz no verso 42, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos. Quem são os pequeninos? Jesus ele trata não na questão literal de apenas crianças, mas quem tem, irmãos, um coração, quem tem, irmãos, um pensamento, um comportamento de inocência na sua vida. Uma criança, nós podemos induzi-la ela a um erro, nós podemos induzi-la, irmãos, ela muitas vezes a praticar algo que não é certo, por causa da nosso poder de persuasão, nosso poder de convencimento, porque temos uma voz de autoridade que exercemos sobre a criança. Porém, a criança, irmãos, ela no seu coração inocente, ela jamais vai julgar ou vai saber se aquilo está certo ou não. E ela vai e pode praticar. Sabemos que a consequência daquele ato não reflete propriamente na criança. E Jesus, nesse texto, ele fala muito sobre isso. Que a questão não é o que nós vamos fazer para o outro, mas a questão é como isso vai refletir em nós. Eu, como cristão, como eu estou posicionado e como eu estou reagindo acerca daquilo que eu tenho aprendido com Cristo, daquilo que eu tenho vivenciado, daquilo que eu tenho sido instruído. E Jesus fala muito sobre a questão do tropeçar, que é levar ao pecado, que é levar a uma prática errada, é conduzir uma pessoa a uma direção, irmãos, destrutiva na sua vida. E Jesus diz que isso tem consequência. É uma palavra aberta para quem? Para ouvintes que estavam ali como curiosos, para religiosos daquele tempo. Jesus, ele corta para todos os lados esta palavra e principalmente para a igreja que o estava acompanhando. Havia ali agora uma multidão que estava acompanhando Jesus quando ele ia para o monte, quando ele ia na beira do barco, quando ele ia para a praia, enfim, aonde ele se posicionasse, havia uma galera indo para ver o que Jesus fazia e ouvir aquilo que ele falava. Mas Jesus, ele dá uma palavra para todos. Uma palavra que era para a igreja daquela geração e uma igreja para a geração atual. Que nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós entregamos para a vida do outro. Isso me faz pensar. Isso me faz, irmãos, entrar em ser introspectivo comigo mesmo de como eu estou lidando com a minha vida. E como que eu estou levando as pessoas para se aproximar de Cristo. E Jesus usa aqui, irmãos, 3 pontos, 3 situações que vai esclarecer algo muito profundo para nós. Jesus, ele abre essa palavra dizendo, né? Se a sua mão te fizer pecar, o que nós devemos fazer? Cortá-lo. Tomar uma atitude radical. Jesus, ele estava aqui dizendo para nós, não no contexto físico, não nesse contexto que você olha visualmente esse membro do seu corpo. Mas a mão, ela tem, irmãos, um sentido de ferramenta de execução, ferramenta de trabalho. Se nós induzirmos pessoas, nós como cristãos, principalmente como cristãos, vamos falar para nós e vamos falar de nós. Se nós induzirmos pessoas como cristãos a executar atitudes erradas na sua vida, Jesus diz, é melhor você ter uma pedra amarrada ao seu pescoço e ter sido lançado ao mar. É melhor, irmãos, que você vivesse um estado de morto lá fora. Você vivesse um estado, irmãos, que nunca tivesse experimentado a vida na sua vida, que é Jesus. Porque se eu tenho Jesus em mim, eu jamais posso conduzir pessoas a ter, irmãos, execução e atitudes erradas na sua vida. Então, Jesus deixa claro, e eu vou fazer uma ponte aqui, irmãos, com a tentação que Jesus sofreu no deserto em Mateus capítulo 3. Quando nós vemos o diabo chegar em Jesus, o tentador, ele fala o que para Jesus depois de 40 dias de jejum? Se tu és o Filho de Deus, dá ordem a essas pedras, ou fala a essas pedras, ou execute essas pedras, de tal maneira que elas se transformem em pães. Nós vemos ali o próprio tentador chegando em Jesus, levando Jesus, irmãos, a uma experiência pessoal de resistência e de fraqueza.
se ele naquele momento, ele iria, irmãos, usar a palavra, usar o poder que estava nas suas mãos para executar algo que não era para ele executar. Se Jesus tivesse feito aquilo, ele tinha dado o quê? Atributo ao inimigo. Ele tinha dado atributo ao tentador. Jesus, ele mostra aqui para nós que quando nós induzimos pessoas ao erro, esse papel não é do cristão. Esse papel não é do homem de Deus, não é da mulher de Deus, não é de você que senta nessa cadeira e vem aqui e glorifica e canta o nome de Jesus em todos os cultos. Esse papel é do inimigo da nossa alma. É ele que vai sempre tentar nos levar a ter execuções que venham trazer destruição para nós. Então não cabe ao cristão nenhuma atitude na sua vida que possa levar o outro a ter atitudes erradas. Nós vemos que se nós induzirmos, nós estamos mostrando para essas pessoas, nós estamos mostrando para o alvo, irmãos, da minha influência, que isso faz parte da minha vida também. Porque se eu ensino alguém a executar algo errado, eu induzo alguém a fazer algo, e eu sendo cristão, eu vou mostrar para ele que aquilo é o meu valor. Eu vou mostrar que aquilo é o que eu penso, aquilo é o que eu vivo. Porque nós só vamos dar o que nós temos. Quem está me entendendo, diga amém. É o contexto que Jesus nos traz. E qual é, irmãos, aqui, a grande charada desse texto? Jesus disse, ó, se o seu olho, ele está falando no singular. Ele está falando de um olho, ou melhor, de uma mão, perdão. Se a sua mão, de uma mão, no singular, se ela te fazer pecar, você corta. Jesus está dizendo, olha, se até aqui você não entendia isso direito, você está praticando isso, você está induzindo pessoa. Se você leva uma pessoa a fazer fofoca, se você leva uma pessoa a falar mal de alguém, se você leva uma pessoa a contar mentira, quem é o pai da mentira? É o diabo. Se você leva uma pessoa, irmãos, a ter uma atitude de engano, para isso agora, corta isso. Porque senão você vai perder o reino dos céus. Você vai viver uma vida toda na igreja. Você vai ter 50 anos de crente. E você vai para o inferno no final de tudo isso. Como diz o texto, vai para um lugar que é onde o fogo não cessa, aonde o verme não morre, e nós vamos viver um sofrimento eterno. Nós estamos pensando muito para a terra. Hoje os cristãos estão pensando muito no horizontal. Conquistas humanas, estamos pensando em satisfação terrena, estamos pensando em contexto aqui, irmãos, para este tempo. E estamos esquecendo que há algo muito mais glorioso e maravilhoso guardado para mim e para você, que é o reino dos céus para a nossa vida. E tudo vai ser, irmãos, ali testificado a nós, se nós tivermos um passaporte carimbado pela, irmãos, conduta que nós tivermos aqui na nossa vida. Se você no tempo em que você viu que a sua mão pecava, você tentou e tratou, irmãos, de cortar a tempo. Porque todos nós temos uma áreazinha inflamada na vida. Todos nós temos áreas a ser curadas, a ser tratadas. Áreas que nos faz, irmãos, muitas vezes a nos deixar enfermos. E se a gente não vai a tempo, qual é a tendência? É todo o corpo adoecer. Às vezes, quando Jesus trata da mão, quando Jesus fala aqui da mão, Jesus ele está deixando claro, irmãos, que a execução, todo o resultado de um crente tem que ser um resultado para edificação e glorificação do nome de Jesus. Não tem que ser um resultado, ou não tem que ser, irmãos, uma consequência que leva pessoas, irmãos, a desanimar, a parar, ou muitas vezes a ficar entristecida. Como cristão, o que nós temos feito para incentivar as pessoas a ter execuções, a ter realizações que dignificam e engrandecem o nome de Jesus? Jesus, ele deixa claro, temos que tomar cuidado como nós induzimos essas pessoas na nossa vida. Porque consequência virá. E para crente só tem dois caminhos. Ou nós vamos ter o céu, ou infelizmente vai ter o inferno. Não tem uma terceira via. Para crente não tem purgatório, que nós vamos pagar os nossos pecados lá, para depois irmos para o céu.
Para crente, não tem, irmãos, reencarnação, que nós vamos ficar vindo uma vida após outra para consertar os nossos erros de história. Não, a nós é dado viver uma vez só e depois disso vem o juízo, segundo diz Hebreus. E isso me faz pensar, isso me faz me preocupar de como eu estou, irmãos, influenciando aqueles que estão sobre a minha liderança, sobre o governo da minha vida, sobre o meu poder de persuasão, a executar todas as coisas para engrandecer o nome do Senhor. Se eu, como líder da igreja, caminhar a igreja, irmãos, a ter atitudes erradas, eu vou ter que dar conta perante Deus. Vou pagar um preço caríssimo. E o inferno, infelizmente, me espera. Se você é líder de célula, se você é líder de departamento, obreiro da casa do Senhor, tiver, irmãos, uma conduta de ensinar as pessoas a errar as suas práticas, você, infelizmente, vai ter consequências nisso. Mas Jesus, com a sua misericórdia, deixa uma palavra. Você pode estar tendo uma mão errada. Dá tempo ainda. Porque é melhor você entrar dilacerado no céu do que você ir para o inferno, irmãos, perfeito. Se você tem uma atitude dessa, se porventura em algum momento da vida isso acontece conosco, a atitude é a gente desprezar esse comportamento, é a gente cortar isso da nossa vida, ainda que vai ser uma luta para nós, para lidarmos, irmãos, com esse comportamento ruim em nós, porque muitas vezes a nossa carne quer se inclinar para este erro, nossa carne quer praticar novamente, mas nós vamos ficar, irmãos, ali dilacerados, nós vamos ficar ali cortados daquilo, mas só que, irmãos, o prêmio lá no final vai ser muito maior para a nossa vida. O prêmio é máximo. O prêmio é o céu. É o máximo que você vai levar dessa terra. É a oportunidade de passar pelos portões celestiais e entrar no céu. Você não vai levar seu carro bonito, sua casa bonita. Tá? E eu sinto muito te dizer. O próprio Jesus nos disse, minha esposa não vai ser minha esposa lá no céu. Meus filhos não vão ser meus filhos lá no céu. Lá, irmãos, seremos como os anjos. Não teremos sexo, não teremos prazer carnal, não teremos nada disso. Lá seremos, irmãos, como filhos e criação de Deus, em um corpo, irmãos, incorruptível, transformado, todo, irmãos, mudado, de uma maneira em que a gente fique, irmãos, naquela dimensão. Glória a Deus por isso, porque todas as nossas paixões terrenas, todas as nossas questões terrenas vão ficar por aqui. E lá vamos viver em outra plenitude. A questão é, como eu tenho influenciado? Se você, de alguma maneira, tem sido, irmãos, enganado, se você tem sido levado a praticar algo por conta de alguém que muitas vezes você admirou, que você achou que aquela pessoa, ela tinha o caminho certo para a sua vida, e você veio, irmãos, infelizmente, sofrer consequências com aquilo. Fique em paz, porque Jesus, ele diz na palavra que haverá menos rigor, irmãos, para Sodoma e Gomorra do que para Betsaida e Cafarnaum. Jesus está dizendo, para aquele, irmãos, que pratica pecados inocentemente, esse terá menos rigor, irmãos, ali para com Deus do que aqueles que estão ali fazendo de maneira consciente. Esse é o resultado. A mão. Ali, irmãos, Jesus está passando que esse comportamento, ele é um comportamento do inimigo. O tentador, irmãos, é o que vai provocar a nossa vida, levar pessoas a serem induzidas a ter, irmãos, atitudes na sua vida errada. Outra parte que Jesus toca, irmãos, é sobre os pés. O que os pés representam para nós? São, irmãos, os caminhos que nós levamos as pessoas a trilhar. Como que você tem levado as pessoas a trilhar? Por que caminhos você tem levado? Porque, irmãos, muitas vezes eu levo uma pessoa aí para caminhos tortuosos. Jesus está dizendo para mim, é melhor eu entrar sem um pé do que eu ter os 2 pés e ir ali para o inferno. Se os meus pés, espiritualmente representados aqui, não levam todos aqueles que estão no caminho da minha vida, que estão, irmãos, sendo ali instruídos por mim a caminhos que vão realmente levar essa pessoa a engrandecer com Deus, eu terei também um problema para entrar no reino dos céus. Como tem sido esse caminho? Tem sido caminhos retos, caminhos, irmãos, direcionais. Eu tenho dirigido a minha família, eu como um esposo exemplar,
como um marido fiel, como uma esposa fiel, tenho induzido os meus filhos, eu tenho induzido a minha esposa, eu tenho induzido o meu marido a caminhos que agradam a Deus? Lá eu, como patrão, eu tenho induzido os meus funcionários a caminhar, irmãos, em caminhos retos. Porque tem muito disso também, irmãos. Às vezes o patrão, ele ensina o funcionário a mentir. Você já viu um negócio desse? Ó, se ligarem aí, fala que eu não estou, não. Você já viu algum patrão fazer isso? Não fale. Não é? Fala que eu não estou aí, não. Você está ensinando o seu funcionário o quê, irmãos? A mentir. Você faz isso com o filho. Aí, quando amanhã ou depois o seu filho mente para você, seu patrão, seu funcionário mente para você, aí você quer corrigir, se sentir todo injustiçado da terra. A questão é, será que eu não estou levando por caminhos errados? Eu não estou direcionando, eu como um cristão conhecedor da palavra, essa pessoa a caminhar erradamente? E a Bíblia é clara, se eu levo essa pessoa a pecar, a tropeçar, eu infelizmente vou sofrer com fogo que não se apaga, e vou ser, irmãos, ali comido pelo bicho que não morre. Como eu tenho levado as pessoas a executar as coisas? Por que caminho que eu tenho levado as pessoas quando eu sou um cristão? Pais, que caminho você tem levado os seus filhos? Esses dias atrás, eu não é dessa igreja, tá? Isso não é conversa de pastor, não. Um irmão falou comigo. Ele falou assim, eu não aguento a minha filha. A filha dele tem 16 anos. Falei, por quê? Porque esses dias ela mandou foto assim, assado pro namorado. Aí, é uma situação bem delicada. Aí, eu falei, você tem olhado as redes sociais da sua família? Por quê? Porque a esposa não é exemplo. A esposa é só roupinha sensual, é só roupa seminua. Então o exemplo tem que vir de onde, irmão? De cima. Sim ou não? E esse irmão questionava que ele não conseguia controlar. Eu falei, controla a cabeça que todo o corpo vai ser controlado. Queremos controlar o corpo, mas não queremos controlar a cabeça. Não tem como. Então, indiretamente, há o quê? Uma influência por parte daquele que deveria estar dando o exemplo. E isso, irmãos, ocorre em vários setores. Se eu, como líder, ensino, irmãos, os meus liderados da igreja a não respeitar a liderança, a não respeitar os princípios da palavra. Irmão, a palavra não é desse jeito, não. Eu estou dando um caminho para esta pessoa que ela pode gerar pecado na vida dela. E Jesus diz, não terá reino de Deus, não terá o reino dos céus para esse tipo de pessoa. Às vezes, irmãos, não é porque você acerta uma coisa que você vai justificar um monte errado. Às vezes, uma coisa errada faz você perder todos os seus acertos na vida. Olha Davi. Davi, o cara trouxe a libertação para Israel. Transformou um monte de tribo em uma nação. Restaurou a moral de Israel. Fez a nação ficar poderosa. Só que ele foi lá e praticou um pecado que ele podia ter posto tudo a perder. E Deus falou para ele, vai e corta isso, Davi. E Davi foi e se humilhou diante do Senhor. Andou dilacerado, sofreu com todos os filhos que teve. Mas não desviou da presença do Senhor. Ficou firme até o final. É o cuidado que nós como cristãos devemos ter. Há tempo. Porque quando Jesus diz, corta, ele está dizendo, há uma segunda chance. A palavra ela não é de condenação. A palavra não é, irmãos, ali para jogar a gente no inferno. Essa palavra é para dizer para nós que se nós tivermos, irmãos, tendo uma atitude errada, dá tempo de nós nos corrigirmos. Olha o diabo de novo com Jesus lá no deserto. Ele pega Jesus, ele leva Jesus no alto do pináculo, no alto ponto, irmãos, do templo, e fala para Jesus o quê? Lança-te daqui, que o Pai, que Deus dará a você, dará
dará ordem aos seus anjos ao teu respeito. Aí Jesus, com a célebre resposta, somente não tentarás o Senhor, seu Deus. O que vemos nisso? Ele está ensinando a Jesus, ele está tentando levar Jesus a ter, irmãos, uma conduta, porque para ele se lançar, ele tinha que pular, ele tinha que usar os seus pés. Aqui, meu irmão, é algo para nós refletirmos. Como que eu estou lidando com aquilo que Deus tem colocado na minha mão? Como eu estou influenciando a geração que Deus está colocando no meu caminho? Ah, pastor, mas eu nem tenho filhos. Mas você tem lá no teu trabalho um colega de trabalho. Você tem aqui na igreja um amigo. Irmãos, a gente vê, irmãos, que a gente está perdendo o senso do que é o que não é verdadeiramente servir a Deus. Pessoas que estão, irmãos, mais preocupados com seus deleites pessoais do que propriamente se sacrificar por amor a Cristo. Você vê uma noite de ceia. Quantos irmãos na noite de ceia não vêm? Por quê? Está cansado. Vai numa festa. Troca. Faz uma barganha. Prazer da vida pela necessidade de renovar sua aliança com Cristo. São momentos ápices, importantes, para que você possa se garantir dentro, irmãos, das bênçãos que o Senhor tem dispensado à sua vida. E temos irmãos levados, em banho-maria. A gente muitas vezes cozinha a nossa fé. A gente põe lá em banho-maria e deixa a vida me levar, a vida leva eu. É o louvor do Zeca Pagodinho Gospel, né? É assim, vai levando a vida. E olha, aí é determinante na tua vida, querido, como que você tem influenciado pessoas a fazer as coisas e como você tem levado as pessoas no caminho da vida. Pais, vocês têm responsabilidade com seus filhos. Sabe por que muitas vezes estamos perdendo os nossos filhos para o mundo? Porque nós não ensinamos o caminho que ele deve andar. Nós damos um versículo para eles no dia da apresentação e esquecemos de cumpri-lo na vida dele. Nós declaramos com tanta sabedoria, com tanta ênfase. Só que no dia a dia, não sentamos, não oramos, não instruímos, não mostramos o vigor da palavra, porque a palavra é tutano para os nossos ossos. Quem tem palavra, diga comigo, quem tem palavra na sua vida? Meu irmão está dormindo. Quem tem palavra na sua vida? Tem vigor. Amém, querido? Muitas vezes não ensinamos. Os líderes. Quantas vezes parou para ouvir os seus liderados? Os obreiros da casa. Quantas vezes olhou para o irmão, parou para aconselhar o irmão? Irmãos, estamos correndo, a vida está nos atribulando tanto. Estamos nos enchendo de tantos compromissos, de tantas questões. E estamos esquecendo do principal, que é cuidar um dos outros. Sabe por que a igreja chama comunidade? Sabe por que a igreja tem esse nome? Porque é para nós cuidarmos um dos outros primeiro. Não adianta sair correndo, querer cuidar dos outros lá fora, se a gente não se cuida. A gente tem uma perspicácia, muitas vezes, de alfinetar, de apontar, de classificar, de rotular. Mas cuidar é pouco. Está doendo, irmão? É porque Jesus te ama. Porque Jesus te ama. Sabe quando uma ferida, às vezes ela sara no seu corpo? É quando você tira aquela cascona que ficou e deixa sangrar. Sai aquele sangue velho, vem uma carne nova no lugar. Temos que entender que há uma responsabilidade sobre nós. Que como cristão, você foi chamado para influenciar o mundo. Deus ele vai colocar você em lugares estratégicos. Você já parou para pensar que Deus te colocou, irmãos, naquele trabalho? Deus te colocou na igreja. Deus te colocou, irmãos, naquela escola. Na tua família. É porque há uma responsabilidade sobre você. E dependendo como você tem levado as pessoas
a realizar coisas ali, e que caminho você tem apresentado, tem sido determinante, irmãos, para a sua fé ser inabalável ou ser uma fé oscilante. Irmãos, eu nunca vi tanto crente doente como na geração de hoje. Todo mundo, irmãos, é como diz aí o mineiro, é mais ou menos. Né? É raro você encontrar um crente dizendo assim, pastor, tô firme, manda que eu aguento. A casa do bichão está destruindo. Aí está lá, pronto para aguentar. Pode lambar que eu aguento. Tá difícil ou não tá? Sim ou não, igreja? É assim que tá. Por quê? Porque muitas vezes não estamos olhando como nós estamos induzindo. Nós estamos olhando, muitas vezes, irmãos, um membro do nosso corpo, ilustrativamente, ele nos levando a pecar. Muitas vezes, irmãos, não vai ser nem a mão e não vai ser o pé. Muitas vezes vai ser a sua língua. Tem crente, irmão, que tem uma língua pior que de cobra, sim ou não? E olha, se morder é morte fatal. Terrível. Tem gente, irmãos, que é assim. E Jesus aí conclui essa palavra, dizendo, se o seu olho te fizer pecar, arranca, né? O olho é muitas vezes o que eu faço as pessoas enxergar. Às vezes, irmãos, a gente tem um comichão assim na vida, chegar no irmão e falar assim, você viu aquilo? Você já viu? Já viu gente fazer assim? Vamos te contar uma coisa, você viu tal coisa? Quem já viu isso pelo menos uma vez? De repente, você viu aquilo, está te fazendo ir para um lamaçal e você não está nem percebendo. De repente a pessoa está firme. Porque Jesus, ele pontua o seguinte, se você pegar uma pessoa que está com o coração purão, a pessoa está, irmãos, a 200 por hora, está glorificando, está santificando, ela está fortalecida em Cristo, está caminhando, irmãos, entre trancos e barrancos, mas está firme. E se você chega e faz uma pessoa dessa tropeçar, você não está comprometendo a vida dela, você está comprometendo a sua vida. Você está comprometendo a tua história com Deus, a sua salvação, não é a do outro. Você viu, miga? Que problemão? Rapaz, eu preciso contar uma coisa que você não viu lá. E isso, irmão, está comprometendo a sua vida de fé. Está comprometendo a sua salvação. Você não percebe? Aí, sabe o que vai começar a acontecer conosco? Quando os reflexos disso aqui começam a acontecer na nossa vida, aí você começa a congelar no seu ânimo. Você começa a esfriar no seu ânimo. Você vem para o culto, o louvor não vai, Hector. Você louva, irmão, parece que bate nas paredes e morreu o louvor. Não entra. Louvor não passa daqui, ó. Você viu, ouviu, entendeu, mas morreu aí. Não desce para o coração. Você começa a desanimar de viver em comunidade. Você já não pensa mais em conviver com uma igreja. Você já para, irmãos, de querer assistir os irmãos, as necessidades. Porque antigamente o irmão podia te chamar, falou, querido, vamos lá? Ô, fulano, você me ajuda? Ajudo, claro. Você já não vai mais, você já vai botar um compromisso no caminho. Já viu situação assim? Estou falando com coisas estranhas, gente. Isso é normal. Por quê? Porque nós não estamos vigiando como a gente está induzindo os outros às vezes. E não estamos percebendo que cada apontamento errado que eu faço numa pessoa, eu estou descendo ainda mais nessa lama. Eu estou afundando ainda mais na minha fé. Eu estou perdendo a minha conexão com o Senhor. Eu fico assim, ó, estou vendo Deus, só que eu estou andando assim, ó. Cada vez eu estou mais longe. Estou vendo, mas estou vendo Ele cada vez mais distante de mim. Que conselho você tem dado? Que caminhos você tem orientado? Vamos falar dos olhos? Lá na tentação do deserto? O que o diabo fez com Jesus? Levou Jesus no mais alto monte e mostrou para Jesus o quê? Os reinos da terra. E toda a sua glória.
Mostrou. Esse comportamento de levar o irmão a tropeçar não é um comportamento do crente. Não é um comportamento do cristão. Isso é comportamento dos filhos do diabo. Cristão vai ensinar as pessoas a edificar vidas. Cristão vai ensinar as pessoas a orientar para um caminho reto, ainda que a pessoa não goste de ouvir. Ainda que a pessoa, irmãos, fique atribulada. Você falou a verdade para ela. Mas já ela vai repensar. Fala, não, ele está certo, ela está certa. Cristão vai fazer você olhar para a direção certa, que é para o alto e nunca para a horizontal. Quem está me entendendo, diga amém. Ele mostrou para Jesus todo o reino, toda a glória. E qual foi a resposta de Jesus? Somente, meu Deus, eu adorarei. Somente a Ele adorarás. Como você está induzindo dentro da sua casa, seu trabalho, na igreja, na sua liderança, como você está liderando aqueles que estão sobre você? Como você está enviando, direcionando pessoas para a vida? Como você está direcionando e enviando seus filhos para viver? Às vezes eu cobro minha filha, 14 anos. Eu cobro minha filha. Ela põe uma roupa e fala, essa roupa não. E ela cai na besteira de perguntar, tá bom, pai? Deu uma deixa, né? Não. Tem dia que ela troca 2, 3 vezes de roupa. Tem dia que eu faço ela tirar o excesso da maquiagem. 5 vezes ela. Eu faço isso porque eu sou um pai ruim? De modo algum. Eu quero entregar minha filha para a vida uma mulher exemplar. Uma mulher com valores. Se depois que ela for maior de idade, ela se agregar de mim, irmão, aí é problema dela com Deus. Mas enquanto estiver sob a minha tutela, eu tenho que direcioná-la. Não é assim? E as pessoas inocentes que Deus põe na sua mão? E as pessoas de bom senso que Deus coloca no teu caminho? As boas pessoas que Deus fez cruzar a sua história? Você as recompensou de uma maneira que Cristo cresceu na vida delas? Ou você levou elas a viver uma tristeza? Jesus diz, se a segunda alternativa aconteceu, corta, porque a misericórdia ainda está entre nós. Jesus, ele fecha essa palavra, já estou encerrando essa mensagem. Ele fecha essa palavra, que o sal é bom. Verso de número 50. Se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? O que Jesus está dizendo? Se você, como cristão, quem é o sal da terra? Diga eu. Se você, sendo sal da terra, você sendo cristão, perder a sua essência, você não serve para mais nada. A não ser para virar lenha no inferno. Para mais nada. Fala para o seu irmão assim, ó, você só é útil na vida se você servir a Deus. Do contrário, você é desprezível. Sabia disso? Ué, para que você vai servir no inferno? Me conte. Para quê? Para que você vai servir, Erivelto, no inferno? Para nada. Você não vai servir exatamente para nada. Agora, se você for para o céu, o Senhor diz que você vai reger as nações com Ele. O Senhor diz que você vai descer com Ele em glória para o dia do arrebatamento. O Senhor Jesus diz que há um milênio guardado para a igreja. Então, só somos úteis se estivermos na mão de Deus. Se não estivermos na mão dele, irmão, bela aroba, não vale para nada. Feche teus olhos. Quero te fazer uma pergunta, eu quero que você pense dentro de você. Como você tem induzido aqueles que Deus coloca no seu caminho? E se coloque de pé. Quero orar com você.
Aleluia. Quero orar com você essa noite. A história da sua vida é só você quem conhece, não sou eu. É você e Deus. Eu quero que, nesse momento de oração, se porventura você orientou alguém errado, você viu que essa pessoa sofreu consequências. Você vê que muitas vezes você tem um comportamento ou um hábito que te leva, muitas vezes, a desagradar a Deus. É a hora de você pedir perdão. Jesus deu uma palavra para você aqui nessa noite. Eu sei que a palavra ela é radical. É cortar, irmão. É para tirar. A Bíblia fala que aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia. Irmãos, eu tenho algo que eu tenho que cortar todos os dias da minha vida. Que muitas vezes é a minha estupidez. Sabia disso? Tem gente que me acha um santinho, né? Convive comigo para você ver. Você vai ver o que é uma patada bem dada. Tem hora que eu explodo e eu perco o controle. Respondo duramente, asperamente. Mas eu não cultivo essa maldade no meu coração. Todos os dias eu falo para Deus, Deus, corta isso de mim. Eu sei que você tem aí o seu calcanhar de Aquiles. Hoje eu não vou te chamar aqui na frente. Eu não vou fazer apelo. Você vai ter o teu tratado aí no teu lugar com Deus. Todos nós, irmãos, precisamos cortar algo. Sabe por quê? O teu tempo e o meu tempo, Deus abençoe. O nosso tempo, ele está acabando aqui na terra. Não tem muito tempo para nós, não. Se você tem 40 anos aqui, a expectativa de vida, meu irmão, no máximo, 50 anos. Um pouquinho mais do que o dobro. Raramente estamos chegando aos 90 anos. Eu já tenho 55. Vou ver mais o quê? 35 anos? 30 anos? Deus sabe. Se Ele me dá essa graça, Ele me diria tudo isso. Eu vou esperar amanhã para mim fazer isso? Eu tenho que fazer isso hoje. É o tempo da igreja, irmão, se posicionar. As festas estão chegando. Você vai reunir com a sua família. E lá vai ter beberrão. Lá vai ter aquele que fala palavrão pra caramba. Lá vai ter os escarnecedores. Vai ter, irmão, daquela sua parente piriguetona. Vai ter tudo isso. Toda família tem isso. Vai ter o abusado. Vai ter o indiscreto. Não tem? Tem o impertinente. Não tem aquele que não sabe brincar. Toda brincadeira dele acaba em maldade. Isso tem em toda a família. Você vai estar lá. Mas como você vai induzir a sua fé dentro desse ambiente? 2025, falta o quê? Uma semana e meia aí para acabar? Para chegar? Você já parou para preparar o seu coração para lidar com essa mudança de ano? 2025 é para você entrar com novos propósitos, fazendo aliança com Deus, fazendo, irmãos, acordo de um relacionamento que vai ser construtivo para com Deus. Já parou para pensar nisso? Ou só pensou no presente do dia 25 que você vai ganhar de alguém? Ou pensou na janta ou na champanhe que você quer abrir na virada do ano? Você já parou para pensar o que você quer ser com Deus o ano que vem? Já fez essa aliança com Ele? Vamos orar? Pastor Marcelo só quer que você seja uma pessoa melhor. Eu preciso de você melhor do meu lado. Senão eu não encontro força para mim ser melhor. Qual é o seu calcanhar de Aquiles? Fala com Deus aí no seu íntimo. Fala, Senhor, corta isso de mim. Corta isso de mim. Nós vamos adorar? Vamos adorar um hino. Enquanto isso, você vai pensando na sua vida.
Vai pensando, irmãos, na tua história. Eu chorarei se tiver que brilhar meu espírito assim me calmarei ao seu. Quero nascer pro teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro, Senhor Deus, nessa noite, entregando nossas vidas diante do teu altar, diante da tua presença. Pai querido, ouvimos a tua palavra, Senhor. E que o Senhor contemple, Senhor Deus, a nave desta igreja, este altar. E o Senhor, nos conhecendo por dentro e por fora, nos ajude, Senhor Deus, a ter força para cortar, Senhor, essas áreas, ó Pai querido, que muitas vezes nos impede e podemos, Senhor Deus, sermos um cidadão destinado ao reino dos céus. Em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor venha mudar a história de homens e de mulheres que estão, Pai, nesse ambiente. Que possamos, Senhor Deus, ser uma comunidade autêntica, verdadeira, que anda, Senhor Deus, direcionando as pessoas a caminho, Senhor Deus, de crescimento, a caminho, Senhor Deus, de construção de relacionamento com o Senhor. Que possamos, Senhor, conduzir todos aqueles que estão, Pai, na história da nossa vida, a ter, Senhor Deus, atitudes, comportamentos, que vão, Senhor Deus, ser glorificados através, Pai, da Tua presença. Que o Teu nome, Senhor Deus, seja exaltado na vida de cada um deles. Pai querido, que o Senhor nos ajude a olhar sempre para a direção certa. Quero repreender, Pai, toda a influência, Pai, que o tentador tem tido sobre a nossa vida, de nos levar a induzir alguém, Pai, a caminhos errados. Por isso repreendemos todo o fermento, Pai querido, do inimigo lançado no nosso meio. Toda a intenção, Pai, que o inimigo possa ter, Senhor, acerca de dominar os nossos corações e nos levar, Pai, a ter comportamentos errados nos ambientes que estamos inseridos, principalmente dentro da nossa família. Abençoa as casas aqui representadas. A Tua misericórdia se renova aqui nessa noite. Estamos cortando nossas mãos, estamos cortando os pés, estamos cortando e arrancando os nossos olhos, para poder, Senhor Deus, entrar, ainda que mutilado, na Tua presença. Porque sabemos que aonde o Senhor está, e para onde, Senhor, queremos ir, aleluia, Senhor, não há doença, não há dor e não há choro. Obrigado, Jesus, pela palavra dessa noite. Obrigado pela Tua igreja. E que nós possamos ter, Senhor Deus, festas que venham glorificar e edificar o Teu nome. Nos dá, Senhor Deus, uma segunda chance para corrigir, Pai, aquilo que ainda nós não corrigimos no ano de 2024. Assim te pedimos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.
teu Espírito.